paz do Senhor. Eu sou Dalva Coutinho, da AD Cruzeiro. Em continuidade ao projeto de leitura da Bíblia em 60 dias, vamos ler no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 5. Vamos à leitura de hoje. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortada sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até ao dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca de Israel, pois a sua mão é dura sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: a arca do Deus de Israel dará de volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os filhos de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem a nós e ao nosso povo? Enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós, nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Capítulo 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus clamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus de Israel, não envies vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber por que a mão se não tira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma, sobre todo vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Por que, pois,
endureceríeis o coração, como egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado mal, não os deixaram ir? E eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas, que criem, sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após ela para casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhes haveis de oferecer em expiação da culpa. Assim, enviareis para que se vá. Vede então, se subir pelo caminho do seu termo, a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não o tocou com a sua mão, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens. Tomaram 2 vacas que criavam e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então, as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos, viram a arca, e vendo-as, se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra, e fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram da arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a elas, em quais estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa, por Asdod uma, por Gaza outra, por Asquelon outra, por Gate outra, por Ecrom outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencente aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Abel, a grande pedra, a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir do povo 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiro aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei subir para vós. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e o trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel após o Senhor,
Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram em Mispa, e tiraram água, e a derramaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia e disseram: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que mamava e sacrificou inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Betcar. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ecrom até Gate, e até os seus termos de Israel. Arrebatou das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias de sua vida, e ia de ano em ano, rodeava Betel e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel, e edificou um altar ao Senhor. Capítulo 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram: eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgues. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito, até o dia de hoje, pois a mim me deixou
e a outros deuses serviu, assim também te faz a ti, ou te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, empregará para seus carros, para seus cavaleiros, para que corra adiante dos seus carros. E os porá por príncipes de milhares, e por cinquentenários, para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam suas armas de guerra, e petrechos de seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor da vossa terra para as vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos tomará, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de criado. Então naquele dia clamarei por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não mais haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, constitua-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: Vá-se cada qual à sua cidade. Concluímos mais um trecho da leitura da Bíblia em 60 dias. Ao final de cada leitura, não esqueça de marcar sua presença clicando no link abaixo, aqui nos comentários, a fim de registrar a sua participação. Os participantes que efetuarem mais de 70% da leitura receberão um certificado ao final desse projeto. Acompanhe os demais horários para juntos lermos a Bíblia em 60 dias. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.